Olá, seja muito bem-vindo ao canal Polititudo. Você está em nossa playlist do curso de Direito Eleitoral e esta é a nossa aula número 10, onde discutiremos as condições de inelegibilidade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano, sou graduado em Direito e Filosofia, especialista em Direito Eleitoral e mestre em Filosofia Política. Trabalho com Direito Eleitoral há mais de 20 anos e sou eu quem o acompanhará até o final deste curso. Vamos à aula de hoje? Bom, eu gostaria de começar essa aula apresentando, ou melhor, reapresentando, o conceito de inelegibilidade que eu já apresentei em aulas passadas, mas que é bom retomarmos para darmos fluidez à aula. Vamos então ao glossário eleitoral, que é onde eu sempre indico aos alunos que busquem os conceitos do direito eleitoral. Aqui você está no glossário eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral, e eu estou na tela com você com o conceito de inelegibilidade. Então, perceba, a inelegibilidade importa no impedimento temporário da capacidade eleitoral passiva do cidadão, que consiste na restrição de ser votado nas hipóteses previstas, aonde? Na Lei Complementar 64 de 90 e na Constituição Federal. Então, aqui nós já sabemos onde estão previstas as inelegibilidades, ou na Constituição Federal, ou na Lei Complementar 64 de 90. Dando continuidade, não atingindo, portanto, os demais direitos políticos, como, por exemplo, votar e participar de partidos políticos. Então, pessoal, a inelegibilidade, ela atinge a capacidade eleitoral passiva do eleitor, não a sua capacidade eleitoral ativa. O que isso quer dizer? Alguém que está inelegível não pode ser votado, não pode ser candidato, mas isso não o impede de modo algum de votar. Ele não pode ser votado, mas pode votar. Alguém inelegível pode ir até uma urna eletrônica, normalmente no dia da eleição, na sua sessão eleitoral, e votar no candidato que ele quiser. Ele simplesmente não pode registrar a sua candidatura como candidato. Isso que é a inelegibilidade. Um outro aspecto importante desse conceito é que a inelegibilidade é temporária. Alguém pode dizer o seguinte: ora, Luciano, eu já andei estudando direito eleitoral e sei que os analfabetos são inelegíveis. E o sujeito é analfabeto de modo indeterminado. Sim, ele é analfabeto indeterminadamente. Ninguém sabe quando ele deixará de ser analfabeto. Mas para o direito eleitoral, a condição de inelegível dele, decorrente do seu analfabetismo, é temporária, porque ela vai existir apenas durante o tempo em que ele for analfabeto. Cessando o analfabetismo, cessa instantaneamente a inelegibilidade decorrente desta causa. Portanto, não é uma inelegibilidade definitiva. Ela é uma inelegibilidade temporária também, que está atrelada ao período em que ele permanecer analfabeto. Cessando o analfabetismo, cessa a inelegibilidade. Mas não se preocupe que nós vamos ver as causas de inelegibilidade uma a uma, inclusive essa do analfabetismo. Por hora, eu quero apenas que você entenda que as causas de inelegibilidade, conforme eu mostrei para vocês na própria jurisprudência do TSE, são temporárias. Uma outra coisa importante que você deve guardar das inelegibilidades é que, como eu disse, elas não restringem qualquer outro aspecto dos direitos políticos do candidato ou do eleitor, apenas a capacidade de ser candidato. Ele pode se filiar a partidos políticos, ele pode votar, ele pode participar de eventos políticos normalmente, tá? A inelegibilidade afeta apenas a possibilidade de ser candidato, não traz qualquer outro prejuízo além desse ao exercício de seus direitos políticos. Se você tem alguma dúvida acerca do que seja capacidade eleitoral passiva, acesse a nossa aula 8 aqui no curso de Direito Eleitoral, onde tudo está muito bem explicado. Por hora, eu vou presumir que você já tem conhecimento acerca do que seja capacidade eleitoral passiva, porque faz parte do nosso curso. Vamos adiante, então. Ora, como eu disse a vocês,
as inelegibilidades, elas impedem o exercício da capacidade eleitoral passiva do eleitor, impedem que ele seja candidato. Logo, essas causas de inelegibilidade devem estar ausentes no momento em que o partido requerer o registro dos seus candidatos. E daí a gente entra, então, no segundo tópico dessa aula. Quando as causas de inelegibilidades devem ser alegadas e por quem? Você encontra a resposta para esta pergunta no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. O artigo 3º diz o seguinte, vamos a ele. Caberá a qualquer candidato, a partido político, a coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Então, quais são as premissas que nós temos que extrair desse artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90? Primeiro, quem pode alegar as inelegibilidades? Qualquer candidato, partido político ou coligação. E é óbvio, o Ministério Público. Aí o cidadão mesmo sabendo que recai sobre o candidato uma causa de inelegibilidade, ele não pode alegá-la? Diretamente para a Justiça Eleitoral, não. Mas ele pode comunicar essa causa de inelegibilidade ao juiz eleitoral ou ao Ministério Público. Então, o Ministério Público, analisando a comunicação, se entender que é o caso, fará a impugnação, já que ele tem legitimidade. E se for comunicado diretamente ao juiz, qual é o procedimento? Normalmente, o juiz abre vistas ao Ministério Público sobre a comunicação para que o Ministério Público se manifeste a respeito, se for o caso, impugne o registro do candidato. Mas a gente tem que observar, e isso é muito importante, pode cair na sua prova, que o juiz eleitoral, ou melhor, a justiça eleitoral, porque podemos também estar falando de um tribunal, do relator de um tribunal eleitoral, pode reconhecer de ofício uma inelegibilidade em um registro de candidato. Então vamos supor que um prefeito ou um vereador registre a sua candidatura junto ao juiz eleitoral e ninguém impugne. Mas o juiz eleitoral, ao analisar aquele registro, verifica que está presente uma causa de inelegibilidade. Ele pode reconhecê-la de ofício e indeferir o registro. O mesmo pode ser dito daqueles candidatos que registram suas candidaturas nos tribunais eleitorais, seja TRE, seja TSE. Os tribunais podem reconhecer de ofício a causa de inelegibilidade no prazo de impugnação do registro de candidatura. Isso pode ser feito. É claro que, não havendo a impugnação, o reconhecimento de ofício será feito no momento do julgamento do registro. Agora, se eu disse que a inelegibilidade deve ser alegada por qualquer candidato, partido político, coligação ou pelo Ministério Público, no prazo de impugnação do registro do candidato, será que isso significa que a ausência dessa impugnação faz precluir a inelegibilidade do candidato? Aí a resposta é depende, ou a resposta é sim e não, a depender do tipo de inelegibilidade. Eu disse a vocês que as inelegibilidades elas estão previstas em 2 locais, ou na Constituição Federal, ou na Lei Complementar 64 de 90. Não se preocupem nesse momento com quais são as inelegibilidades. Nós veremos uma a uma em aula própria. Importa aqui saber que as inelegibilidades estão previstas ou na Constituição Federal ou na Lei Complementar 64 de 90. Se uma inelegibilidade não for alegada no momento próprio, que é o prazo de impugnação do registro do candidato, aquelas que são infraconstitucionais, que são previstas apenas na Lei Complementar 64 de 90, elas estarão preclusas e não poderão ser alegadas em outro momento. Vou dar um exemplo a vocês. Digamos que um candidato, por exemplo,
não tenha se desincompatibilizado de um cargo público que ele precisaria se afastar por um determinado período, por 3 meses, por exemplo. Ele tenha se desincompatibilizado apenas 1 ou 2 meses antes da eleição, e não 3 meses antes da eleição. Essa é uma causa de inelegibilidade infraconstitucional. Se ela não for alegada no prazo de impugnação do registro do candidato, não poderá mais ser alegada em nenhum outro momento. Agora, um outro exemplo. Digamos que um candidato seja analfabeto e no prazo do registro do candidato, no prazo de impugnação do registro do candidato, por alguma razão, todos tenham deixado aquele fato passar em branco sem que houvesse impugnação. Lá no recurso contra a diplomação, ele poderá ser alegado e acatado pela Justiça Eleitoral, porque se trata de uma causa constitucional de inelegibilidade. O analfabetismo está previsto na Constituição como causa de inelegibilidade, como nós veremos na aula própria. Então, resumo da questão aqui. Inelegibilidades devem ser alegadas no prazo de impugnação do registro do candidato. As inelegibilidades previstas na Constituição, mesmo que não sejam alegadas nesse prazo, não precluem. Elas podem ser alegadas em outros momentos processuais, como, por exemplo, no prazo do recurso contra a diplomação. As inelegibilidades infraconstitucionais previstas apenas na Lei Complementar 64 de 90, uma vez que não tenham sido impugnadas no prazo de impugnação do registro de candidatos, ela fica preclusa. Não existe mais a possibilidade de alegá-la e o candidato está liberado com relação a ela. Ainda com relação ao momento de alegação das causas de inelegibilidade, devemos ficar atento ao que diz o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vejam aqui, nós estamos no artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97, que diz o seguinte: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, o que eu já falei com vocês, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas superveniente ao registro que afastem a inelegibilidade. Então, alguns pontos aqui a tratar sobre esse parágrafo 10 do artigo 11. Primeiro, essa permissão legal de levar em conta alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao momento do registro da candidatura, como eu disse na aula passada, foi estendida pela jurisprudência do TSE também para as condições de elegibilidade e não apenas para as causas de elegibilidade, como está aqui no texto expresso da lei. Por isso que a gente não pode estudar direito eleitoral apenas lendo o texto seco da lei. Tá bom? Então, se você for lá na súmula 43 do TSE, você vai ver que isso foi estendido também para as condições de elegibilidade e que não cabe apenas para as causas de inelegibilidade. Agora, depois de verificar que alterações fáticas ou jurídicas devem ser levadas em conta pela Justiça Eleitoral, o que isso quer dizer exatamente? Vou dar um exemplo que fará vocês entenderem. Digamos que um candidato tenha registrado a sua candidatura, ou melhor, que o partido político tenha registrado a candidatura de um candidato que esteja no período de inelegibilidade decorrente de uma condenação criminal que ele já tenha cumprido a pena. Ou seja, ele cometeu, por exemplo, um crime eleitoral, cumpriu a sua pena e ficou inelegível por 8 anos após o cumprimento da pena do crime eleitoral. Acontece que esse período de 8 anos terminaria justamente entre o registro da candidatura e a eleição.
digamos que ele tenha registrado a candidatura dele lá no dia 20 de agosto e a eleição seja lá no dia 3 de outubro. E esse prazo de 8 anos terminou exatamente no dia 25 de setembro. Observem que lá no dia da eleição, ele já não estaria mais dentro do prazo de inelegibilidade. E aí, embora a Justiça Eleitoral tenha indeferido o registro de candidatura dele, porque na data do registro da candidatura pairava sobre ele, pesava sobre ele uma inelegibilidade, houve uma alteração jurídica posterior, que foi o decurso do prazo de inelegibilidade após o registro. Então, sim, a inelegibilidade deve ser aferida a sua presença ou ausência no momento do registro. Só que essa alteração posterior deve ser levada em conta. Então ele vai recorrer da decisão dizendo lá para o tribunal, olha, o juiz eleitoral indeferiu a minha candidatura, o meu pedido de registro de candidatura, porque disse que eu estou inelegível. E é verdade, eu estou inelegível. Só que lá no dia 25 de setembro termina o prazo da minha inelegibilidade e vai haver uma alteração jurídica da minha condição. Porque, extinto o prazo de 8 anos da inelegibilidade, estarão restituídos todos os meus direitos políticos passivos. E eu poderei, portanto, ser candidato. O que fará o tribunal? O tribunal, então, deferirá o registro de candidatura dele, levando em conta essa alteração jurídica posterior. É isso que quer dizer o parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504 de 97. Será que todos entenderam? Se tiver alguma dúvida, lance aí nos comentários que será um prazer respondê-la. Para complementar esse tema, nós podemos dar uma olhada aqui na súmula número 70, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, na súmula número 70 do TSE. Veja o que diz a súmula. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Essa alteração jurídica posterior deve ser levada em conta, e se fosse uma alteração fática também, tá certo? Então, isso ocorre tanto para as inelegibilidades quanto para as condições de elegibilidade, conforme diz a súmula 43 do TSE, que também está aqui na tela para vocês. Veja aqui, ó. Olha lá. As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade, tá certo? Então, tudo que eu falei aqui para as causas de inelegibilidade aplica-se também para as condições de elegibilidade, que faz parte da nossa aula 9, que eu convido vocês a assistirem, caso já não tenham assistido. Seguindo aqui na nossa aula, vamos tratar então agora da classificação das inelegibilidades. A doutrina tem uma série de classificações, muitas das quais são irrelevantes. E como nós não temos que gastar aqui o nosso tempo com classificações que não levam a nenhum resultado objetivo, que não são cobradas em provas e que não têm relevância jurídica nenhuma na operação do direito, eu vou tratar aqui com vocês daquelas que, de fato, precisam ser compreendidas para que você não fique com dúvida no assunto. Infelizmente, muitos doutrinadores parecem que querem ganhar algum tipo de relevância criando classificações que não levam para lugar algum. A gente aqui quer otimizar o nosso tempo para compreender o assunto. E é isso que faremos. Bom, as inelegibilidades, elas podem ser absolutas, impedindo que o eleitor seja candidato para qualquer cargo eletivo, como é o caso do analfabetismo, por exemplo, quando ele ficará impossibilitado de concorrer para qualquer cargo eletivo, como é o caso, por exemplo, do sujeito que esteja inelegível por conta
de uma condenação criminal que ele já tenha cumprido a pena e que sobrevenha uma inelegibilidade por 8 anos após o cumprimento da pena, como determina a Lei 64 de 90, no caso dos crimes eleitorais. Não se preocupe, nós veremos esses casos um a um. Estou apenas dando um exemplo para você agora, para que você possa entender que algumas inelegibilidades, elas são absolutas para todo e qualquer cargo eletivo. Outras inelegibilidades são relativas. Outras inelegibilidades impedem que o candidato se registre como tal apenas para alguns cargos específicos. Por exemplo, o sujeito é eleitor lá em uma cidade, onde tem domicílio eleitoral em uma cidade, onde o pai dele é prefeito. Nessa cidade, enquanto o pai dele for prefeito, ele está inelegível para os cargos de vereador e prefeito, porque o pai dele já é prefeito na cidade. Então, é uma inelegibilidade específica, relativa, que atinge apenas a capacidade eleitoral passiva dele em relação a alguns cargos. Embora ele seja inelegível para vereador e prefeito naquela cidade onde seu pai é prefeito, nada impede, por exemplo, que ele seja candidato a senador, a governador, a presidente, a deputado estadual. Ele está inelegível apenas para aqueles cargos específicos. Essa é uma inelegibilidade específica, que abrange apenas alguns cargos. Uma outra classificação para as inelegibilidades é que elas podem ser próprias, referentes ao próprio candidato, ou podem ser reflexas. O que isso quer dizer? Um candidato pode estar inelegível por uma característica, por uma condição pessoal, algo que tenha a ver com o próprio candidato. Por exemplo, ele é analfabeto, ele é conscrito, ele está no período de inelegibilidade de uma condenação criminal que tenha sofrido. Então, essas inelegibilidades, elas se referem a algo que é intrínseco ao candidato. Agora, existe um outro tipo de inelegibilidade que alcança o candidato por conta de ele ser companheiro, parente, consanguíneo ou afim até segundo grau do chefe do Poder Executivo municipal, estadual ou federal. Então, é o caso do filho do prefeito aqui que eu disse a vocês. Essa inelegibilidade que o alcançou não decorre de algo que é íncito a ele, mas sim do fato de que o seu pai está ocupando a condição de prefeito em uma cidade, e ele não pode ser candidato a prefeito ou a vereador naquela cidade. Chamamos esse tipo de inelegibilidade de inelegibilidade reflexa. Então, a inelegibilidade pode ser própria do candidato, pessoal, ou pode ser reflexa. A inelegibilidade pessoal, ela diz respeito a uma condição, a algo que é íncito do candidato, que decorre dele mesmo. E a reflexa alcança o candidato por conta de uma situação jurídica de algum parente seu até segundo grau, consanguíneo ou afim, ou de seu companheiro. É quando, por exemplo, meu pai é prefeito ou governador. Eu não posso ser candidato, se for prefeito, eu não posso ser candidato a vereador ou prefeito naquela cidade. Se for governador, eu não posso ser candidato a nenhum cargo naquele estado, porque o meu pai é governador. Então, existem exceções? Existem. Vamos supor que eu e o meu pai sejamos eleitos na mesma eleição, ele para prefeito e eu para vereador. Nesse caso, ele não imporá a mim uma inelegibilidade reflexa, porque eu já sou ocupante do cargo eletivo e eu tenho direito à reeleição. Então, como ele ocupou o cargo eletivo junto comigo, ele não me coloca na condição de inelegível, nessa classificação de inelegibilidade reflexa. Se ele tivesse ocupado o cargo antes de mim e eu tentasse ocupá-lo depois com ele ainda no exercício do cargo, aí sim
a inelegibilidade reflexa me alcançaria. O mesmo vale, por exemplo, para todos os outros cargos do Poder Executivo. Digamos que o meu pai tenha sido eleito para o cargo de presidente da República. Se eu tiver sido eleito deputado federal junto com ele, no mesmo ano que ele foi eleito presidente da República, eu fui eleito deputado federal. Na próxima eleição, ele poderá concorrer à reeleição para presidente e eu poderei concorrer à reeleição para deputado federal. Mas se ele for presidente da República e eu não tiver mandato e depois quiser concorrer a um mandato, enquanto ele ainda estiver no exercício da presidência da República, eu não poderei concorrer porque serei alcançado por uma inelegibilidade reflexa. Qual o objetivo dessa inelegibilidade reflexa? A lei eleitoral tenta impedir que haja quebra de isonomia entre os candidatos. Ela entende que há uma grande probabilidade de haver alguma intervenção do prefeito em favor, por exemplo, do seu filho ou da sua companheira que concorre a um cargo no município enquanto ele é prefeito. Ela entende que existe uma grande probabilidade do presidente da República intervir na eleição do seu filho ou da sua companheira em algum cargo no país, se ele já estiver na condição de presidente da República. Agora, é claro, se os dois forem eleitos juntos, eu não posso privar o outro, o companheiro ou o filho, do direito de reeleição, só porque o pai ou o companheiro, ou seja, quem for, parente, consanguíneo afim até o segundo grau, está ocupando um cargo no Poder Executivo, um cargo eletivo no Poder Executivo. É claro que isso aí suscitará alguma tensão a mais, talvez por parte do Ministério Público e também da fiscalização dos outros partidos e candidatos, mas a lei, nesse caso de terem sido eleitos juntos, de ocuparem mandatos concomitantemente, não impede a reeleição, entende que não há inelegibilidade reflexa. Um outro ponto importante é saber quem é competente para conhecer as arguições de inelegibilidade em cada caso. Vamos então tratar dessa questão. Quando o candidato o for a vereador ou prefeito, o competente para conhecer a arguição de inelegibilidade é o juiz eleitoral. Quando o candidato for a deputado estadual, deputado distrital, governador, vice-governador, deputado federal ou senador, a arguição de inelegibilidade deverá ser feita junto ao respectivo TRE, ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral, junto ao qual ele registrou a sua candidatura. Então, o sujeito está concorrendo a senador pelo estado da Bahia, a arguição de sua inelegibilidade será feita no TRE da Bahia. O sujeito está concorrendo a governador pelo estado de São Paulo, a arguição de sua inelegibilidade será feita junto ao TRE de São Paulo. E se o sujeito tiver registrado a sua candidatura aos cargos de presidente ou vice-presidente da República, a arguição de inelegibilidade deve ser feita junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, com relação a essa questão da competência, eu gostaria de resolver com vocês uma questão de concurso, ela está aqui na tela para vocês, que caiu no concurso para procurador lá no Rio Grande do Sul. Então, vejam a questão, eu vou ler aqui para vocês, olha, deixa eu dar um zoom, para ficar melhor, acho que agora está um pouquinho melhor de ler. Essa questão aqui de 2018, da Fundatec, que caiu na Assembleia, para procurador da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, lá. De acordo com a Lei Complementar 64 de 90, a arguição de inelegibilidade será feita perante 1. O Tribunal Superior Eleitoral somente quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República, senador e deputado federal. Esse item 1, ele está errado. Por quê? O TSE, de fato, deve receber as impugnações de inelegibilidade referentes aos cargos de presidente e vice-presidente da República, mas não aos cargos de senador e deputado federal. Esses devem ser impugnados juntos ao TRE, certo?
O item número 2 diz o seguinte: os tribunais regionais eleitorais, somente quando, junto aos tribunais regionais eleitorais, somente quando se tratar de candidato a governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, deputado estadual e deputado distrital. O item número 2 também está errado. Por quê? Faltou aqui o senador e o deputado federal, que deve ser impugnado quanto às suas inelegibilidades junto aos tribunais regionais eleitorais. O item 3. Os juízes eleitorais, somente quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Esse está certo. Então, apenas o item 3 está certo, o gabarito é a letra C. Certo? Então, está aqui, gabarito letra C. Então, vejamos aqui mais uma questão, que é do TRE de Pernambuco, do ano de 2011. A arguição de inelegibilidade de candidato a senador, deputado federal e vereador será feita perante Tribunal Regional Eleitoral e juízes eleitorais, respectivamente. Está correto. Senador é Tribunal Regional Eleitoral, deputado federal também é Tribunal Regional Eleitoral e vereador é junto aos juízes eleitorais. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Vamos às outras para verificar qual é o erro. Senador, TSE, essa já está errado. Deputado federal, TSE, também está errado. E vereador, TRE, está errado. A C, aqui TRE está certo para o cargo de senador, TSE está errado para o cargo de deputado federal. Juízes eleitorais está correto para o cargo de vereador. A D, TRE está errado TSE está errado para o cargo de senador, TRE está correto para o cargo de deputado federal e juízes eleitorais está correto para o cargo de vereador, mas a questão não pode ser respondida pela letra D, porque o TSE não é onde deve ser impugnado a inelegibilidade de senador. E a letra E diz que todos serão impugnados junto aos TREs, o que, como já vimos, está errado. Pessoal, para essa aula não ficar muito longa, eu vou encerrar aqui e na próxima aula nós veremos as inelegibilidades em espécie. Eu tratarei com vocês uma a uma as inelegibilidades da Constituição Federal e depois tratarei das inelegibilidades da Lei Complementar 64 de 90, ensinando para vocês um macete acerca de como você pode fazer para decorar aqueles prazos de desincompatibilização que, se não cumpridos, geram inelegibilidade. Então, bons estudos para vocês, resolvam muitas questões, deixem as dúvidas e comentários aqui abaixo no vídeo e até a próxima aula, que será a nossa aula número 11.